Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a tia Isabela vai falar um pouquinho sobre divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 9 e 10. Verificando se um número natural é divisível por 2, 3, 5, 9 e 10 sem efetuar divisões. Olha lá. Há situações em que precisamos saber se um número grande pode ser dividido exatamente por 2, 3, 5, 9 ou 10. O interessante é que não precisamos fazer a divisão para descobrir isso. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, muitas vezes a pergunta é qual número é divisível por 2, um exemplo. Se a gente souber esses critérios de divisibilidade, essas regras, a gente não precisa fazer a conta. Vamos supor que for um número assim bem grande, né? Como esse do exemplo, 100.842. Olha lá, eu não preciso fazer essa divisão para saber se o número dá para dividir, se ele dá mesmo uma divisão exata. Basta eu memorizar os critérios de divisibilidade. O critério de divisibilidade por 2 é o seguinte: um número é divisível por 2 se e somente se for par. Ou seja, se o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. Eu não preciso nem fazer a conta para saber. Agora, esse outro exemplo aqui, 100.843, ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele é um número ímpar, ele termina em número ímpar, ele termina em 3. E para ser divisível, tem que ser um número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tudo bem? Esse é o critério da divisibilidade por 2. Agora, o critério da divisibilidade por 3, a gente vai ver aqui. Ó. Um número é divisível por 3 se e somente se a soma dos valores dos seus algarismos for um número divisível por 3. Olha lá. Exemplos: o número 148.983 é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somar os algarismos 1, 4, 8, 9, 8 e 3, olha lá, 1 mais 4, mais 8, mais 9, mais 8, mais 3, vai dar 33. 33 é um número que dá para dividir por 3, ou seja, ele é um número divisível por 3, ele está na tabuada do 3, porque a tabuada, ela não para, por exemplo, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 10, 30, ela não para no 3 vezes 10, né? Ela é infinita. 3 vezes 11 vai dar 33, 3 vezes 12 e assim por diante, certo? Então, é infinita a tabuada. Então, o número 33, ele é um número que é divisível por 3, porque 3 mais 3 também dá 6, e 6 também é um número que tem na tabuada do 3, certo? Então, esse é o critério da divisibilidade por 3, é a soma dos seus algarismos, tem que somar os algarismos. Se o resultado dessa soma der um número que é divisível por 3, é um número que está na tabuada do 3, é porque o número todo dá para dividir por 3. Esse outro exemplo aqui, ó, esse número aqui, ó, 1.111.111, não é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somar os seus algarismos, vai dar 7, e 7 não é um número que tem na tabuada do 3, ou seja, não é divisível por 3. Vamos para o critério do 5. Um número é divisível por 5 se
e somente se o seu algarismo da unidade for 0 ou 5. Exemplo, esse número grande aqui, ó, 100.890, ele termina em 0. Então, se termina em 0, é divisível por 5. Não preciso fazer a conta para saber se ele é divisível ou não. Esse número aqui, ó, 9.995, termina em 5. Então, é divisível por 5. 50.504, termina em 4. 4 não é um número que dá para dividir por 5. Então, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Esse é o critério da divisibilidade por 5. Agora, a gente vai ver a divisibilidade por 9. Eu coloquei lá no título a divisibilidade por 6. Qual é o critério da divisibilidade por 6? Toda vez que o número dá para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo, significa que ele dá para dividir por 6 também. Esse é um critério da divisibilidade por 6, não é é o critério, certo? Então, todo número que dá para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Guardem isso, tá bom? Agora nós vamos lá para o 9. Um número é divisível por 9 se e somente se a soma dos seus valores, dos seus algarismos, for um número múltiplo de 9. É o mesmo critério do 3. Eu vou somar os seus algarismos, olha, 9.819. Somando, ó, 9 mais 8 mais 1 mais 9, vai dar 27. E 27 é múltiplo de 9, ou seja, tem na tabuada do 9. 9 vezes 3, 27. O número 2.395 não é divisível por 9, pois 2 mais 3 mais 9 mais 5 dá 19. E 19 não é um múltiplo de 9, ou seja, não está na tabuada do 9, tá? Está o 18, 19 não. 2 vezes 9, 18. Agora, o critério da divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se e somente se o seu algarismo da unidade for 0. Então, olha lá, se terminar em 0, ele dá para dividir por 10. Agora, se terminar em outro algarismo, não é divisível por 10, pois não termina em 0. Pessoal, essa foi algumas dicas dos critérios de divisibilidade. Confiram os exercícios. Beijos, até a nossa próxima aula.